coleta de assinatura com a fundação do partido, com muito orgulho. 2013, sim, e 2016 nós fundamos já o Diretório do Campo, o coletivo, com muita guerra, com muita luta também, né? E isso nos traz mais orgulho. Mas eu queria me ater mais à questão mesmo ambiental. Vou trazer um dado aqui, Antônio, muito interessante. Eu sou sitiante. Eu tenho um sítiozinho na cidade de São Fidélis, aqui próximo também, de 63 hectares. E um fato interessante aconteceu, que serve como exemplo para você. Nós somos um estado agrícola. A classificação, né, nacional, alguns estados são industriais, como São Paulo, por exemplo, né? E nós somos um estado agrícola. Por incrível que pareça, Rio de Janeiro não é industrial, é um estado considerado agrícola. E aí, na questão das Olimpíadas, no fato das Olimpíadas, o COI, Comitê Internacional Olímpico Internacional, ele cobrou do Rio de Janeiro para fazer todas aquelas obras, nós sabemos que deu, um crédito carbono. O Rio de Janeiro precisava ter um crédito carbono para executar aquelas obras. E aí, fizeram um grande projeto, precisava de 50 milhões de hectares, se não me engano, alguma coisa assim, muito grande. E aí, como conseguir esse crédito carbono? O que foi feito? Segundo eu soube, a Petrobras, a Coca-Cola, umas grandes empresas que também dependem de crédito carbono, fizeram um acordo com o Estado, mais especificamente com a cidade do Rio de Janeiro, para pagar esse crédito carbono. E foram consultando propriedades rurais, proprietários que precisavam também, para ter o carro, né, professor? De algumas áreas, e assim fizeram um grande projeto. Eu, sabendo disso, procurei, tive a felicidade de procurar um sujeito, e levei até meu sítio, que eu precisava proteger 8 nascentes que eu tinha, e no final dessa crise de água que nós tivemos, no final da crise eu tinha meia fonte, meia nascente. Se a gente pode medir assim, ou seja, sei lá, você já produzia, você tinha lá uma demanda ou possibilidade de produzir 1000 metros cúbicos de água por mês, eu passei até 10. Tanto que eu não podia ir mais no sítio, ou eu ia, ou o meu caseiro ficava, um dos dois, porque eu tinha água para 2 famílias. Olha só que absurdo. E eu queria proteger essas nascentes. E veio esse projeto, eu falei, maravilha. Aí qual é o projeto? O Estado, via Rio de Janeiro, tal, não sei qual era a ligação, mas que o produtor cederia área para o crédito carbono e teria, se não me engano, eu já tenho tanto tempo disso que eu dei das Olimpíadas, acho que eram 3 anos que o produtor não podia nem tocar na terra. Muito pelo contrário, ele teria que ter responsabilidade da terra, não deixar pegar fogo, por exemplo, né? Proteger. O projeto seria cercar, e eu queria cercar, proteger essas nascentes. E assinei um contrato com o Estado, no município do Rio de Janeiro, via Estado, para proteger essas nascentes. Cedi 11 hectares. E depois, um dia, lá eu pensando, gente, eu podia proteger mais aquela área ali, aquela, tal, olhava para o sítio é muito íngreme, né? É um vale. Eu vou voltar, fui procurar novamente aquelas pessoas que foram lá, foram engenheiros, foram fotografar, via GPS e tal. Eles pintaram a área direitinho, assinei o contrato. Quando eu voltei lá, não, esse projeto não. Acabou. Foi como acabou? A empresa faliu. Aliás, já é a 3ª empresa que faliu. O cara falou comigo, o que é isso, rapaz? E olha que as Olimpíadas não tinham acontecido ainda. Então, meus amigos, essa é a questão, é a vontade política. O que aconteceu
com a minha assinatura que estava lá. Para mim, eu não tenho dúvida o que fizeram com todos os outros produtores que eles conseguiram. Porque as Olimpíadas aconteceram. O débito com COI deve ter sido apresentado. É pegar esses papéis, olha, nós temos aqui 11 hectares de São Geniro. Alguém foi na minha propriedade saber se foi executado o projeto? Claro que não. Eles roubaram dentro do Rio de Janeiro. O atual candidato a governador livre, leve e solto, ficou um ano lá em Nova York. Com dinheiro de quem? Desses projetinhos. Simples assim. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós, na medida que somos defensores do meio ambiente, na medida que nós queremos realmente uma vida de sustentabilidade, Fabrício, não é? Nós estamos pensando nisso, eu sinto muito à vontade de estar aqui nesse fórum e muito orgulhoso de ser convidado para vir aqui. E, principalmente, ver que a vontade política, a vontade do governante que tem essa preocupação é muito bom, porque se não houver, se não vier de cima para baixo, o trabalho e a força de baixo para cima tem que ser hercúlea. O esforço é muito maior. E se a gente só pode fazer alguma coisa com o poder público. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, que o poder é público. Ou seja, poder do povo. Se a gente não tiver a vontade e o desejo e a disposição que os companheiros tiveram aqui de chegar ao poder, no alto dos meus 60 anos, não sei se eu vou ver alguma coisa não. Então, eu faço a minha parte. Façamos a nossa parte. É assim, sabe? No poder público, a gente, com o que está aí, a gente não pode contar mais. E eu sou testemunha viva e prática da coisa. Usaram a minha assinatura para roubar. Não tem outro termo, né? Então, senhores, eu quero agradecer a presença de todos, assim, e a presença dos meus companheiros de campos que estão aqui. E vou passar a palavra ao nosso futuro vereador aqui, o Thiago, que eu tenho coisa. Temos alguns projetos, né, professor? Temos de campos aqui, é pouco tempo, né? São quase 60 quilômetros, o espaço também é pequeno. Mas eu conversando sobre os projetos que ele tem. Rapaz, você não tem noção do que esse homem vai fazer se sentar lá. Ele não tem noção. É isso. É a gente estar lá e executar e fazer. Obrigado. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, meu nome é Thiago Miquelito. É um problema sempre meu nome. A gente teve um vereador lá também que foi até caçado com o nome de Miguelito, de Miguel. Aí toda vez que eu vou falar meu nome é um problema. Meu nome é Miquelito, Thiago Miquelito, mas não é disso que eu vim falar hoje aqui não. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, agradecer o convite do Andrade e como é bom voltar à política, porque eu já tinha desistido dela, né? Eu estava, inclusive, pensando em morar fora do país, e quando aconteceu esses fatos aí, que acho que é de conhecimento geral, da possível cassação do mandato do vereador Marcão em Campos, e a minha possível investidura como vereador. Bom, e aí as coisas mudaram, né? O partido em Campos começou a se reagrupar, as pessoas que outrora haviam se afastado começou a se unir novamente com um propósito de acreditar na política novamente, um propósito de fazer o bem público. E nesse sentido eu me sinto muito feliz por estar aqui hoje, ter conhecido o Andrade, o Isomar, muitas pessoas que a gente conhece só por telefone, a própria Gisele de nome, né? E o Andrade pelo zap lá do grupo, o Antônio no zap. Então, assim, muitas pessoas a gente não conhece face a face, e agora estamos tendo essa oportunidade.
E em relação a isso, o fórum ele é muito legal, é muito bacana ter essa oportunidade. Queria parabenizar a iniciativa, porque eu acho que é a primeira aqui, né, André? Não é não? Em São Francisco. É a primeira em São Francisco, e diria mais, eu acho que é a primeira da região. É a primeira da região. Isso é um motivo de orgulho para vocês, para todos nós, né? Porque nós não estamos aqui pensando em São Francisco simplesmente. Eu imagino isso, que Andrade e o Isomar e o próprio Edmundo, quando elaboraram esse fórum, não pensavam simplesmente em São Francisco, mas pensavam na região. E a nossa conversa que a gente tem tido nas nossas reuniões é justamente nesse sentido: quanto tempo a gente perdeu tentando dividir. Não, o meu grupo é aqui de São Francisco, o grupo de Campos, o grupo de São Fidélis, o grupo do Rio de Janeiro. E engraçado que a rede, o próprio nome já sugere uma rede, e a gente não se fazia rede. Eu acho que essa iniciativa, pelo menos aqui na região, ela vai ser sempre lembrada como um ponto inicial de transformar todo esse grupo em uma rede. É muito significativo. E se depender de mim como membro do partido, e ainda mais se vier sentar na cadeira de vereador de Campos, eu vou fazer o possível que essa rede se amplie cada vez mais e não fique limitado a Campos, a São Francisco, mas quem sabe até todo o norte e noroeste do estado, quiçá no estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente tem que se esforçar para isso. Quanta coisa a gente aprende, quantas pessoas a gente conhece. Eu tive a oportunidade de fazer 3 graduações. E nas 3 graduações, uma lição que eu aprendi foi a seguinte: muito mais do que o conhecimento que você adquire na academia, as relações que você estabelece nela, que vão fazer o seu sucesso profissional, seu sucesso acadêmico, social. Então, é essa relação social e política que a gente está tendo que vai gerar muitos frutos. Às vezes, essa sinergia, às vezes não, quase sempre, se não todas as vezes, essa sinergia, quando você junta 1 mais 1, não gera 2, gera 3, gera 4, gera 5. Agora, quando eu estou lá no meu mundinho e você está aqui no seu mundinho, só sou um. Agora, quando se junta, a coisa, o resultado é outro. É muito mais significativo. Eu quero também fazer um breve comentário. E aí, voltando para o tema, a gente foge um pouco, porque merece fugir um pouco para enaltecer esse fórum, essa iniciativa, esse início de trabalho em rede. Vale a pena sair um pouco do tema. Voltando agora para o tema, sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade que a gente aprende na faculdade é o mais básico, que são todas as ações humanas voltadas para suprir necessidades atuais sem comprometer as necessidades futuras, as gerações futuras. Bom, é muito bonito, é um conceito muito bacana quando a gente analisa esse conceito, mas esse pensamento global ele tem que se transformar em realidade local. Ele precisa se materializar em atitudes, em ações locais. E eu acho que, nesse sentido, também o fórum ele se presta a essas informações, a esses caminhos, como foi muito bem falado pelo técnico, desculpa, eu não recordo o seu nome. Kleber. Muito bem falado, é um caminho que eu desconhecia, que o Sebrae tivesse essa linha. Eu já conheci o Sebrae Tech, mas de outras linhas, na área voltada mais ao comércio, à indústria, outras iniciativas. Não sabia que ela também atingia a questão rural. Isso, para mim, é muito significativo. A gente tem um posto do Sebrae em Campos, e isso é muito bacana, que a gente, futuramente, quem sabe, está desenvolvendo algum projeto.
E, como o Algenedo colocou, na vinda para cá, a gente discutindo algumas possibilidades, né, nessa área de sustentabilidade. E eu falei para o Algenedo, tem uma infinidade de projetos de lei. Inclusive no próprio site do Rede, existem lá vários projetos que o Rede colocou como inspiração para que outros vereadores, independente do partido, pudessem estar levando para o seu município, né? E um desses projetos é essa questão dos recursos renováveis, né? As novas obras, já hoje tem muitos municípios que já fizeram essa lei, de já ter no seu projeto já essa questão da captação de água de chuva para utilização na lavagem do quintal, na irrigação dos jardins, né? Agora também muitos projetos maiores com a questão fotovoltaica, da captação de energia, da transformação da energia solar em energia elétrica através dessas placas fotovoltaicas. E eu fiquei pensando, falei, a gente não precisa se limitar a isso. Existem outras formas que o município pode atuar, não só exigindo para as novas obras, mas também estimulando, sugerindo para as obras já existentes. E aí pode ser também que entre o SEBRAE nessa, o município pode incentivar com uma redução de IPTU, o município pode incentivar abrindo linhas de crédito. Hoje nós temos uma Secretaria de Fomento em Campos, que poderia estar fazendo isso, incentivando a colocação dessas placas fotovoltaicas, a projetos de reuso de água, tudo financiado com juros mais baixos através do Fundecam. E ninguém ouve falar nisso, né? O próprio SEBRAE também poderia estar entrando em uma parceria para que essas casas já existentes pudessem estar fazendo essa mudança de projeto. Então, existe muitas possibilidades. No meio rural também, a criação de fossas sépticas, né? Poderia estar sendo feito isso também, porque a gente sabe que a maioria das propriedades rurais, principalmente as pequenas propriedades rurais, os dejetos familiares são colocados in natura no solo. Isso pode contaminar o lençol freático e é muito ruim. Então poderia estar tendo essas iniciativas, né, com incentivo do próprio governo local, no caso o município, né, com abatimento de IPTU, enfim, existem várias possibilidades. Mas para que isso aconteça, é importante o que o Algenedo falou. Tem que ter vontade política. Se não tiver vontade política, nada acontece. Vai ficar no papel, vai ficar na conversa, vai ficar nos livros, mas não vai acontecer. Mas para que a gente tenha mais do que vontade política, a gente precisa de iniciativas como essa. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos fóruns, não só em São Francisco, mas em Campos também. Se Deus quiser, a gente vai estar também promovendo, com a ajuda do pessoal de São Francisco, do Rio, de quem quer que queira ajudar a promover também outros fóruns. Eu acho que o Rede precisa de fóruns, e cada vez mais, para nos mostrarmos como uma verdadeira rede, e não um partido político, simplesmente, como esses tradicionais que nós vemos aí. Eu acho que esse é um recado que eu não vim preparado para discursar, e muito menos para sentar aqui, foi uma surpresa para mim, mas eu queria terminar agradecendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado, e se Deus quiser vai correr tudo bem.